Bom dia! A partir de agora você está em Conexão Legal. Nosso programa de hoje vai tratar de um assunto de suma importância para a nossa sociedade, a questão das eleições. Como todos nós sabemos, agora, nas próximas eleições, nós iremos eleger o presidente e os governadores do nosso país. Para tanto, eu tenho o prazer de receber nos estúdios do IIDC, Instituto Internacional de Direito Comparado, um dos maiores nomes em direito eleitoral do Brasil, Dr. Alberto Rolo. Bom dia, Dr. Alberto. Bom dia, Leandro. É um prazer estar aqui com você e com seus telespectadores e estou à sua disposição. Vamos ver se a gente consegue transmitir alguma coisa de positivo. Eu vou tentar para o pessoal, porque a eleição está aí, decide-se nada mais, nada menos do que a presidência da República no próximo ano. Sim. Aliás, a sucessão vai ser interessante. Vai ser uma corrida boa, né, doutor? Vai ser uma corrida boa. Estavam imaginando que iria ser uma corrida de dois, uma polarização entre dois candidatos. Vê-se aí no horizonte a possibilidade de um terceiro estar crescendo. As composições ainda não estão fechadas. Dentro de um dos partidos existem dois candidatos bons e importantes à presidência da República. Enfim, à medida que for se aproximando do dia das eleições, que vai ser 3 de outubro de 2010, nós vamos conseguir maiores definições para essa situação. Maravilha. Doutor, a nossa lei eleitoral teve algumas mudanças recentemente. Eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador de casa quais foram essas mudanças e como elas irão impactar a próxima eleição. Olha, nada de muito importante sob o ponto de vista ideológico. Não se fez financiamento público de campanha, não se criou voto distrital. Mais ou menos essa estrutura permanece, a gente goste ou não goste, essas invenções. Não, precisamos fazer uma reforma política, porque qual é a reforma política? Não é bem uma reforma política, é uma reforma eleitoral, sobre como se vota e como se deixa de votar. E, mesmo assim, não vejo que isso seja tão importante a ponto de impactar. O que foi feito é pouco, mas aqui e ali tentaram aperfeiçoar um pouco a legislação para facilitar a maneira de votar, para cada vez tornar a forma de votar mais limpa, mais rígida, ainda que simples. Então, essa Lei 12.034, que provocou alterações na lei que tinha até então, tem lá alguns detalhes nessa ou naquela direção, mas nada importante sob o ponto de vista ideológico. Doutor Rolo, nos Estados Unidos nós tivemos o exemplo do atual presidente, o Barack Obama, que ganhou as eleições focados principalmente na internet, na mídia digital. A nossa legislação hoje, ela permitiu que isso também ocorresse. É óbvio que não da forma que ocorre nos Estados Unidos. Mas nós podemos ter aqui um presidente também eleito dessa forma? Sabe que nos Estados Unidos, com Obama, havia uma interação via internet do eleitor com a estrutura de apoio da candidatura Obama. Quer dizer, era possível você chegar no estado onde as prévias iam ser feitas e interagir com o eleitor local, no sentido dele te dizer o que ele queria, qual era o problema local que ele queria ver resolvido, se era problema de segurança, se era problema de transporte, se era problema de emprego, como passou a ser o foco. O emprego passou a ser muito importante a partir do instante em que se instalou a crise nos Estados Unidos, e havia essa interação. Você conversava com o candidato a presidente, você conversava com a estrutura dele através da internet. Eu tenho a impressão que isso vai começar a ser explorado mais. Está permitido, e eu tenho a impressão que vai ser explorado mais aqui no Brasil. As emissoras de televisão que tem página na internet, que tem estrutura na internet, vão poder fazer debates via internet, vão poder fazer entrevistas via internet. Ficou muito mais liberado o trabalho da imprensa. A imprensa não podia, principalmente rádio e televisão, não podiam fazer uma entrevista com um presumível candidato, em que o candidato falasse das suas ideias, dos seus projetos, etc., que isso já era considerado antecipação de campanha. E vinha multa, vinha consequências dentro da área eleitoral. E hoje? Hoje, exatamente a Lei 2034 acabou com isso. Você pode levar o dirigente, o candidato que seja, para ele falar do que ele fez no passado, vai ser criticado
pelos entrevistadores, vão dizer, olha, isso, aquilo, vão colocá-lo numa situação de confronto com o passado, e ele ainda vai poder dizer o que ele pretende fazer no futuro. O que ele não pode fazer é expressamente pedir voto, mas ele vai contar historinhas dele que, no fundo, vão significar pedido de voto. Está muito mais liberado. Eu tive cliente... Pedir voto, se ele pedir, qual é a sanção? Ele vai sofrer uma multa pesada por antecipação de campanha. É o artigo 36 da Lei 9.504. Pode ser cassada a candidatura dele? Não, a menos que haja abuso. A menos que haja abuso. Tem aí uma senadora que no Nordeste, num dos estados lá, ela dava entrevista durante esse período, a partir de janeiro do ano da eleição, deu muita entrevista para a televisão importante, teve 36 participações nessa televisão e não foi cassada, apesar de isso poder ser entendido como um exagero, abuso dos meios de comunicação sociais. E foi eleita. Comunicação social. E foi eleita, continua senadora, estava para ser cassada, esteve para ser cassada e se livrou disso. Você fala em direito comparado, que é o seu instituto, e você vê a diferença que há entre a legislação brasileira nessa área de imprensa e a legislação americana. Sem dúvida. Lá é tudo aberto, você faz... Quem vai te colocar as consequências é o eleitorado, que vai votar ou não em você. Aqui há uma vontade de tutelar, a vontade do eleitor. Caminha-se muito nessa direção. Que é impossível, né, doutora? Bem, na verdade, isso é algo que não se consegue, principalmente no mundo digitalizado e globalizado como o nosso. Mas a nossa justiça eleitoral é um pouco intervencionista demais, diferentemente de outros países, parecido com o nosso e latino como nós, é a legislação francesa. Mas nos Estados Unidos não, é tudo liberado, você faz o que você quer. A maneira deles fazerem propaganda lá é muito interessante. Aparece você já deve ter visto isso, mas aparece lá um anúncio, né, dizendo, olha, o Obama tem nome de árabe, ele não é branco, enfim, fazem críticas severas. Eles não se autopromovem, eles despromovem os outros. E aí aparece o candidato a presidente em oposição, como foi nessa última eleição, dizendo, eu assino essa mensagem. Eu me responsabilizo por essa mensagem. E é verdade. A expressão americana é I approve this message. Quer dizer, eu aprovo essa mensagem. Sim. É uma esculhambação do adversário, mas ele aprova aquela mensagem. E outra coisa, nos Estados Unidos você pode, além de tudo, ter uma organização, né, que eles chamam Friends by fulano de tal, né, que aquela organização paga tudo. Nos Estados Unidos é engraçado, há pouco tempo eu vi uma propaganda, porque duas grandes redes de telefonia, em vez de uma dizer qual era a rede dela, ela se limitava a dizer que a rede era pequena. Engraçado, né? A forma como eles se colocam. É uma questão de você ver se a população aceita isso. E eles estão, o controle deles é rígido, né? Sim, sem dúvida. Eles fazem aquelas pesquisas qualitativas para saber o que é que a população toda quer. Eleição e vão na direção focada do que o pessoal em pesquisa, quer. Sem dúvida. Até o discurso deles mais ou menos se assemelha dos principais candidatos. Você vai dizer, mas são sempre dois. São sempre dois nada. Já teve eleição aí de diversas prévias, sim, sem dúvida. São dois partidos, é diferente daqui. Não, nem dois partidos são. Fortes, né? Você tem o independente, tem também os novos. E o candidato não precisa ser vinculado a partido para poder, ao contrário daqui. Aqui inventaram o Bloomberg agora ganhou e é independente. Doutor Rolho, eu vou pedir um minutinho, nós vamos por um rápido intervalo e já voltamos. Você aí de casa, continue em Conexão Legal.